Vocês conseguem ver? Sim, nós vemos, mas não está em modo de apresentação. Pronto. Ainda continua sem estar em modo de apresentação, viu? Certo. Deixa eu ver se agora foi. Consegue visualizar direitinho agora? Sim, agora sim. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Gislane Silva Brito. Eu sou aluna do curso de Letras, Língua Espanhola e Literaturas, do Departamento de Ciências Humanas, do Colegiado, né, de Letras, Língua Espanhola e Literatura, da UNEB Campus 5. A minha pesquisa, né, ela vem com o tema A Não Oferta de Língua Espanhola nas Escolas Brasileiras. O tema, né, a questão do ensino de línguas. O meu fator motivador, né, o interesse por esse tema, né, pela questão da língua espanhola, ela não ser ofertada, né, de forma obrigatória nos currículos das escolas, tanto públicas como privadas no Brasil, né, ele surgiu a partir do contato com questões relacionadas à oferta da língua espanhola na educação básica, no componente curricular Políticas Públicas. Ele foi ofertado no quarto semestre do curso de Letras, Língua Espanhola e Literatura do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5 da UNEB. Então, diante desse componente curricular Políticas Públicas, a gente teve contato, né, com algumas leis, com alguns documentos que norteiam, né, as políticas públicas relacionadas à educação. E diante desse contato, me surgiu esse interesse em aprofundar o estudo e a pesquisa relacionada a essa não oferta da língua espanhola. O objetivo da pesquisa, o objetivo geral dessa pesquisa, que consiste em compreender quais são as dificuldades encontradas para a oferta de espanhol nas escolas. A justificativa. Esse trabalho se justifica pela importância das discussões relacionadas à oferta de língua espanhola nas escolas. Meu referencial teórico. Né, para referenciar essa pesquisa, que ela ainda está em andamento, né, eu tenho a Lei 9.394, que é a LDB de 1996, né, que ela estabelece como obrigatória a inclusão de pelo menos uma língua estrangeira no currículo. Né? Então, a partir dessa lei, a partir de algumas antes, né, mas eu começo a trabalhar a partir dela. Né? A partir dessa lei, a gente já consegue ver a obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira, né? E que não é optado a língua espanhola, e sim o inglês. Então, eu começo a trabalhar, né, nesse referencial teórico a partir dessa lei 9.394, a LDB. A lei 11.161/05, que ela é mais conhecida como a Lei do Espanhol, ela foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 5 de agosto de 2005, e nela fica decretado o ensino de língua espanhola de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno. Ela seria implantada gradativamente, né, nos currículos plenos de ensino médio, tendo o prazo de 5 anos para a sua total implementação. Mas, infelizmente, né, a gente viu que isso não ocorreu, ela não conseguiu implementar em todas as escolas esse ensino, e em 16 de fevereiro de 2007, ela acabou sendo revogada, né, no governo de Michel Temer. Ela foi revogada pela Lei 13.415, né, que essa lei ela revogou a Lei 11.171, a Lei do Espanhol, e também ela fez alterações na LDB 9.394. Então, a Lei 13.415 ela vem derrubando, né, a obrigatoriedade do ensino do espanhol diante da Lei 11.161, e ela vem fazendo alterações na LDB, também derrubando o ensino dessa língua. E a BNCC,
ela é um documento, né, que traz um conjunto de orientações que devem ser norteados, né, para a reelaboração dos currículos das escolas de rede pública e de rede privada também, do ensino de todo o Brasil. É aí que surge o novo ensino médio diante desse documento BNCC. Então, a minha pesquisa, ela se baseia dentro desses documentos, dentro dessa lei, né, para trazer um resultado, né, de por que não a oferta da língua espanhola nas escolas públicas brasileiras. Então, como a minha pesquisa ela ainda não foi concluída, né, ela está em andamento, eu trago como resultados preliminares, demonstram que uma das dificuldades encontradas para a oferta da língua espanhola nas escolas são as recomendações dos documentos que norteiam a educação em nosso país e que afirmam que a língua estrangeira obrigatória para os estudantes a partir do sexto ano é a língua inglesa. Então, diante da reforma, né, do ensino médio, da reformulação da LDB 9.394 e com a criação da BNCC, fica, né, como obrigatória, a partir do sexto ano, a língua inglesa. Então, uma das dificuldades para a inserção da língua espanhola como obrigatória nos currículos das escolas públicas brasileiras é justamente a questão desses documentos, né? Eles não trazem essa brecha para que o espanhol possa aderir aos currículos. Eles sempre optam a língua inglesa, né, como a língua obrigatória, apesar, né, do espanhol ser uma das línguas mais faladas em todo o mundo, né, de nós, brasileiros, estarmos rodeados à nossa fronteira com países que falam a língua espanhola, apesar da gente ter o Mercosul, né, que o Brasil está inserido e que todos os países falam a língua espanhola, então seria de muita relevância, de muita importância que nós tivéssemos, né, aderidos ao nosso currículo nas escolas brasileiras, o espanhol, né, traria muito enriquecimento cultural, muito enriquecimento profissional para os estudantes, né, do ensino médio, e aí já teria, né, engajamento maior para o ensino superior e assim sucessivamente. Então, seria um grande enriquecimento para a nossa educação, a inserção, né, da língua espanhola nos currículos da educação brasileira. Então, como a minha pesquisa ela ainda não está concluída, está em andamento, esse é o resultado que eu trago diante, né, das pesquisas que já me foram feitas diante dessas leis, que elas trazem como obrigatório apenas o inglês, né, como a língua inglesa dominasse a questão do ensino da língua estrangeira, deixando o espanhol como uma opção, né, de algumas escolas privadas, né? Algumas escolas privadas elas ainda implementam o espanhol, mas as nossas escolas públicas brasileiras elas seguem com a língua inglesa, deixando o espanhol de lado. E aqui estão minhas referências. Obrigado pela atenção. Muito bem, Ilane, parabéns pelo trabalho, realmente indiscutível que isso deveria ser revisto, né? Mesmo porque nós deveríamos ter a chance de optar e não só ter a oferta de língua inglesa. Então, parabéns. Obrigada. Eu vou cancelar aqui a contagem, você foi dentro do tempo certinho também. E agora passamos para Samile. Samile Macedo Moreira. Está aí, Samile? Sim. E Samile vai falar sobre fatores necessários para o planejamento de um curso de inglês para autistas. Outra área de super... infelizmente, não é dada a devida importância, né? Com você. Um momento, eu vou só compartilhar a tela.
perdão, eu preciso responder aqui a pergunta de Raíza. Ela pergunta se eu pulei o trabalho. Deixe-me voltar aqui para a minha lista. Me perdoe, viu? Me perdoe, de fato. A 5, me perdoe aí. Raíza Fonseca de Araújo Costa e Renata Nascimento. São duas apresentadoras, não é isso? Isso. Então, Samile, vou pedir perdão a você, mas realmente a número 5, eu que fiz essa confusão. A 5 vai ser incluir os estudantes com TDAH, um desafio para egressos do curso de letras. Então, Samile, desculpe, você fica para depois delas, ok? Ok, tudo bem. Vou apresentar aqui a tela. Boa tarde, eu sou Raíza Fonseca de Araújo Costa, sou do Colegiado de Letras, Língua Espanhola e Suas Literaturas, Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, Universidade do Estado da Bahia. Meu nome é Renata, eu sou estudante do curso de História, também do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, e fui orientada pela professora Luciana Marinho. Nosso título é Incluir os estudantes com TDAH, um desafio para egressos do curso de Letras. O nosso tema é o ensino de língua e áreas afins. Bom, o fator motivador foi o projeto 6, Caminhos para a Educação Inclusiva do DCH-5, que ele tem trabalhado para que a sua execução dá-se de maneira de que contribua para uma educação de fato inclusiva. Sendo assim, surge a pesquisa sobre como as grades curriculares dos cursos de letras do Campus 5 têm trabalhado com a questão do TDAH. Eu participei, fui monitora de extensão durante um ano, do projeto SEI, que é com a professora doutora Luciana Mariano. E em seguida também tenho algumas questões pessoais por ter conhecidos e familiares com TDAH, e isso me despertou como motivação para a pesquisa. Então, como o trabalho busca analisar como os professores de letras têm sido formados, o objetivo constituiu em compreender como os três cursos de letras do Departamento de Ciências Humanas da UNEB do Campus 5 de Santo Antônio de Jesus, eles têm formado os futuros docentes de sala de aula. Então, foram analisados as ementas dos três cursos de letras, que é letras portuguesas e suas literaturas, letras inglesas e sua literatura, e letras espanholas e suas literaturas. Nosso trabalho tem como justificativa pela importância do contato com a educação inclusiva durante nossa formação acadêmica, uma vez que, como professores, teremos estudantes com deficiências e outros transtornos em salas de aula. Então, é necessário que tenhamos uma formação e uma prática com a educação inclusiva. Então, a pesquisa ela não é uma pesquisa que já foi concluída, ela é uma pesquisa que está em andamento, mas o que a gente tem visto até então, a partir do referencial teórico e das ementas que já foram analisadas desses cursos, é que os cursos, de maneira geral, eles já têm algumas matérias obrigatórias de educação inclusiva, mas nenhuma que tenha um foco em TDAH. Então, os futuros docentes de letras, eles não têm sido preparados para que futuramente eles recebam crianças com TDAH em salas de aulas regulares. Aqui a gente tem algumas referências que utilizamos para o trabalho que estamos utilizando, assim como Souza, Santos,
né, Evelyn Souza, e a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando, porque é muito importante para a formação de todos os professores essa questão da educação inclusiva. Ok, é verdade, de muita importância. Como vocês levaram apenas 4 minutos, foi bem curto, posso, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, Pro. Vocês colocaram que tiveram foco no ementário. Pelo menos foi o que eu senti, que o foco ficou apenas no ementário. Pode ser que não seja essa a ideia de vocês, mas se for, né, eu acho que seria bom ir além do ementário. Porque se você estiver analisando só os ementários, você já sabe de antemão a resposta da sua pesquisa. Ela nem precisa ser feita. Não é verdade? Sim, sim. Na verdade, como a pesquisa ainda encontra-se em andamento, a questão que vamos fazer uma análise maior, talvez uma pesquisa de campo também, para poder estar chegando a outros resultados, né? Porque é Sim, importante que essa questão justamente de que os professores tenham a formação e nós somos os futuros professores, né? isso. Então, desde o curso em si, ele é importante que você já esteja se preparando, né? Tanto teórico como prático, né? Então, é uma questão da junção, né? Por isso que temos o estágio, e desde o início o estágio, começa com teoria e a gente depois vai para a prática, para a sala de aula. Que bom. E a gente tem que estar preparado para tudo, né? É. Então, a sugestão, né, é essa, que vocês realmente tenham esse cuidado de ir além do que seria o oficialmente oferecido, porque, além disso, vocês podem também explorar as intenções de quem trabalha, apesar de o currículo não oferecer, mas aquele profissional, ele pode estar bastante interessado nisso, né? E quais são as fontes, para além do currículo, dessas pessoas que se interessam pelo assunto, como é o caso de vocês, né? Parabéns aí pela Muito obrigada, iniciativa. Pro, pelas considerações. Ainda sobra um tempinho, mas vamos em frente. Eu vou parar essa contagem. Vamos então, agora sim, Cibele, perdão, agora é sua vez. Cibele também traz um campo próximo aí, né, que é o trabalho com os autistas. Então, Cibele, agora é com você. Não é Cibele, não, é Samile. Então, boa tarde. Meu nome é Samília Macedo Moreira de Jesus. Eu faço parte do Departamento de Ciências Humanas Campus 5, aqui de Santo Antônio, e do Colegiado de Letras Língua Inglesa. Então, minha temática da minha pesquisa envolve os fatores necessários para o planejamento de um curso de inglês para autistas. E meu tema envolve o ensino de língua. O fator motivador desse trabalho foi a minha experiência como monitora extensionista e voluntária no projeto Caminhos para a Educação Inclusiva, do Campus 5 da UNEB, e o curso de Inglês Básico para Autistas, que está sendo ministrado por mim, com a supervisão da coordenadora do projeto, a professora doutora Luciana Mariano. O objetivo desse trabalho consiste em analisar que conhecimentos são necessários para a construção de um curso de língua estrangeira para autistas. Quanto à justificativa, essa pesquisa ela se justifica pela importância da oferta de cursos que alcancem pessoas com diferentes deficiências. Quanto ao meu referencial teórico, eu analisei um trabalho de conclusão de curso das professoras Marilene de Oliveira Milagre e Wagner da Silva Souza,
E nesse trabalho elas retratam formas diferentes, que as pessoas com autismo têm formas diferentes de alcançar o aprendizado. Também, nesse trabalho, elas falam sobre a legislação referente a pessoas com necessidades educativas especiais e falam como abordar diferentes maneiras de ensino para promover uma melhor aprendizagem das pessoas com o transtorno do espectro autista. Quanto aos resultados, o resultado preliminar desse estudo demonstrou que para a construção de um curso voltado para pessoas com o transtorno do espectro autista, é necessário o conhecimento das principais características do autismo. Ou seja, esse resultado foi construído através do planejamento do curso, que ocorreu ao longo de um ano, juntamente com leituras de experiências de pessoas com o transtorno do espectro autista, através da página Ressignificando o TEA, através de perfis de autistas. E durante o planejamento do curso, eu busquei elaborar aulas que fossem de um modo mais dinâmico para a aprendizagem e que favorecessem um melhor aprendizado dos alunos. Samile, preciso te dizer que a sua apresentação não está passando, não, viu? Senhora? Sua apresentação não está passando. Os slides estão ali. Parece que ficou só o primeiro. Foi mesmo. Agora, aqui aparece que está compartilhando. Não, Você teve aquele problema também de outras pessoas que apresentaram. Tente finalizar e reiniciar para ver se funciona. Eu interrompi. Talvez optar por uma forma diferente de... A senhora consegue... Estou vendo, mas ainda não está em modo de apresentação. Deixa eu tentar de... E você mesma já colocou aí, né, em modo de apresentação? Sim. Tem acontecido com algumas pessoas isso. Não, continua sem estar em... Agora sim. Agora tá. Então, a senhora não conseguiu ver nenhum slide depois do tema? Não, nós não estávamos vendo. Se você quiser voltar um pouquinho, tudo bem. Certo. Então, novamente, o que motivou o trabalho foi minha experiência como monitor extensionista no projeto Caminhos para a Educação Inclusiva, Campus 5 da UNEB e o curso de inglês básico para autistas, que está sendo ministrado por mim, com a supervisão da coordenadora do projeto, a professora doutora Luciana Mariano. O objetivo do trabalho consiste em analisar que conhecimentos são necessários para a construção de um curso de língua estrangeira para autistas. Essa pesquisa se justifica pela importância da oferta de cursos que alcancem pessoas com diferentes deficiências. E o referencial teórico utilizado foi um trabalho de conclusão de curso das professoras
Marilene de Oliveira Milagre e Wagner da Silva Souza, onde elas tratam nesse trabalho formas diferentes de abordagem para promover um melhor aprendizado das pessoas com transtorno do espectro autista. E também falam sobre as características do autismo, bem como alguns desafios enfrentados pelos profissionais na sala de aula e como lidar com esses desafios. E o resultado preliminar desse estudo demonstrou que, para a construção de um curso voltado para pessoas com transtorno do espectro autista, é necessário conhecimento das principais características do autismo. Então, o que eu estava explicando que esse resultado foi alcançado através do planejamento do curso ao longo de um ano, e que esse planejamento foi feito de modo a fazer as aulas de uma maneira mais dinâmica, para que os alunos tivessem a melhor aprendizagem. E hoje, eu digo que o perfil da turma que eu estou ensinando é um perfil bom. Os alunos, eles comparecem às aulas e têm se empenhado. Durante as aulas, eu faço algumas perguntas de opinião, não muitas perguntas. Eles respondem, alguns respondem, mas eles têm se beneficiado bastante do material que foi desenvolvido. E, por fim, a referência utilizada. Eu agradeço. Ai, tudo bem que mesmo a gente esticando um pouquinho, ainda ficou dentro do tempo, então foi bom. Deu tudo certo. Samília, eu também gostaria de fazer algumas perguntas ao final, se a gente ainda tiver a chance, tá? Se não der tempo aqui, independente desse encontro, eu gostaria de falar com você. Então, você pode me contactar depois? Sim. Eu tenho também o contato, a professora Avani tem o contato, tem a lista com todos vocês também, eu posso tentar contactar. Então, agora vamos... não me deixem saltar aqui não, viu, gente? Pode acontecer. Tivemos Samília, então agora Jaqueline, isso? Negros, conflitos e resistência na Argentina. Ai, meu Deus. Curiosa. Boa tarde. Eu vou tentar compartilhar aqui, porque eu estou de um tablet, então eu vou tentar compartilhar com vocês primeiro. Deixa eu ligar aqui a câmera. Só um instante. Deixa-me ver. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, eu sou Jaqueline, sou estudante de espanhol. Desculpa, Jaqueline, não está em modo de apresentação. Ai, só um instante. Estou conseguindo visualizar? Por enquanto, a tela preta. Vou voltar aqui, então. Vou cancelar essa contagem para reiniciar. Agora sim, vamos lá. Seu microfone está desligado. Sim. Negros, conflitos e resistência na Argentina.
Eu vou começar primeiro relacionando o motivo, na verdade, da minha temática, a escolha. Como nós estudamos, né, a língua espanhola e devido a alguns questionamentos até relacionados, a gente utiliza diversos aspectos nos estudos de línguas relacionados fonética, à literatura, e normalmente a gente escuta muito falar sobre a questão, no geral, dos países hispânicos por conta do nosso curso. De início, a gente estudou algumas literaturas relacionadas à cultura hispânica, e em 2019, no segundo semestre, eu já tenho um envolvimento com as questões raciais. Como eu sou residente, então, um dos motivos que me levou, né, foi uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, e um dos meus amigos, que era residente, fez um questionamento acerca dos negros na Argentina. Então, de início, eu fui indagada, né, eu fui questionada por qual motivo a gente não conseguia perceber negros nem no futebol, nem comentado. Eu comecei a pesquisar na internet por modelos. Primeiro fui modelos, músicos, e eu não encontrei. Isso foi um dos motivos que eu comecei a pesquisar relacionado aos negros na Argentina. O objetivo do trabalho é compreender os aspectos culturais e sociais desde o período colonial na Argentina, e aí eu trago alguns períodos, na verdade, porque o meu estudo aqui esse trabalho foi relacionado a um artigo, mas o meu estudo já foi direcionado para um outro caminho ao longo desse período de pandemia, né, e o estudo acerca dos negros. A justificativa. Esse artigo apresenta, que foi através de um artigo, através de uma teoria que parte da análise bibliográfica das Américas Afro-Latino. Me desculpe aí o pessoal de inglês, viu? Jorge Hades, eu não sei falar inglês, gente, e a África, na sala de aula, que é de Leila Gonzalez. De Leila Fernandes, desculpa. Estou estudando muito Leila Gonzalez. Para que o trabalho viesse a ser realizado, foram pesquisados e embasados de acordo com alguns teóricos, dentre eles Fanon, em sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas, mas na frente, de acordo com esses estudos, eu fiz algumas outras pesquisas. Esse foi no início logo para analisar sobre a questão dos negros para elaboração do artigo. Aqui eu trago os referenciais. Hoje a minha pesquisa, ela já tem um outro direcionamento, que é para as questões identitárias na Argentina. E aí eu faço uma análise acerca do Castelli, eu esqueci o R aqui. E faço também uma pesquisa embasada no Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é o IDEC, lá na Argentina, que eles fazem essa análise relacionada aos povos e a questão da população. E o IBGE, que a gente analisa aqui, relacionado ao Brasil. Aqui eu trago uma porcentagem que a gente vai perceber. Aqui no Brasil, aproximadamente 54% da população se declara negro ou parda, enquanto na Argentina a gente tem em média de 3% a 5%. E aí é um dos motivos para que eu viesse a pesquisar. Por qual motivo a gente tem essa diferença, já que ambas foram colonizadas? Aí a gente tem a questão da colonização, enquanto o Brasil ele foi colonizado por Portugal, e aí a Argentina é colonizada pela Espanha. Eu estou tentando ao máximo adiantar, viu? E aqui eu trago algumas questões. 5 minutos. 5, então Tranquila. Tá certo. E nessa questão relacionada ao Brasil e à Argentina, quando eu me deparei com essa porcentagem, porque até então, quando eu comecei a analisar
os aspectos, logo no início, quando eu fui questionada por meu amigo relacionado aos negros, eu não tinha noção de que essa porcentagem seria tão grande entre a diferença que a gente vai observar entre os negros que se declaram aqui no Brasil, enquanto os negros que se declaram na Argentina. Hoje, a minha pesquisa ela volta mais para um aspecto da identidade, porque assim, ao longo dos 2 anos, eu percebi que não é somente a questão que está relacionado ao racismo dentro do país, o racismo institucionalizado, ou os diversos aspectos que trazem acerca da questão e a falta até de repente, dos argentinos ou afro-argentinos se declararem enquanto negro. Aqui eu trago uma estatística da população, que é relacionada aos anos. Esse foi o último dado, né, acerca da Argentina em 2010, que somente 5% dos negros na Argentina se declaravam, enquanto aqui no Brasil, aproximadamente 54%. Tem a questão do processo, que é a análise que eu faço aqui no ano de 1816, relacionado à Argentina, que é voltado mais para a independência, que é o período de que eles foram colonizados, e o processo também na independência do país, né? O motivo, e aí como eu falei, aqui esse trabalho foi relacionado a um artigo que a professora Líbia me pediu para a gente. Hoje, nessa análise, eu percebia que existiam as questões históricas, né, no período colonial, acerca da Argentina, onde a Argentina, os negros argentinos, eles vieram do continente africano, assim como aqui o Brasil, eles vieram do Cabo Verde, alguns, e até hoje a maioria dos argentinos, e alguns aspectos que relacionam a não existência, né? Porque muitas pessoas acham que não existe negros, ou que de repente se perguntam onde estão os negros na Argentina. Dentre essa pesquisa, foi a pesquisa inicial, eu percebi que os negros na Argentina, eles sofreram um processo de exterminação através da guerra do Paraguai, que é a guerra relacionada ao Brasil, que envolve a Argentina. E o pensamento, principalmente da elite naquele período, era que eles queriam se espelharem na Espanha, nos espanhóis. Então, eles idealizavam uma cultura branca, né, elitizada. Claro que naquele período eles não utilizavam esse termo, mas o termo que a gente utiliza identifica que é relacionado ao espelho. Eles se espelhavam muito na cultura do seu colonizador. Já ao contrário do Brasil, a gente teve o processo de colonização, mas de repente a gente não se espelhou tanto, e aí a gente tem a questão dos movimentos negros também relacionado à autodeclaração dos negros. Aqui, a colonização no contexto histórico, e aqui eu trouxe um relato de uma socióloga, onde ela faz a pesquisa que é relacionado à comunidade. Dentro dessa mesma pesquisa, que aqui ela fala, temos aqui no país uma comunidade organizada de cabo-verdianos, que chegaram principalmente entre 2 guerras mundiais. Ela é filósofa e socióloga argentina. Desculpa, gente, que estou passando. Eu trouxe também aqui 2 imagens que são representantes de movimentos negros na Argentina. E aqui as considerações finais. O medo em perder as suas raízes vivenciadas são um dos aspectos que, de repente, levam os negros, os mais antigos, mais velhos, né? De repente, eles relacionados à cultura, porque
a gente percebe. Eu, particularmente, quando eu pesquisei sobre o tango, eu sempre imaginei que o tango ele fosse francês. E o tango, por exemplo, é uma mistura, só que é uma herança dos povos africanos, e o tango é argentino. Um dos outros aspectos é analisar o contexto racial e as questões da negritude na Argentina, que foi o ponto inicial. Estão, além de introduzir-se nas raízes culturais, sociais e moral, para melhorar esse cenário de racismo e preconceito, que é o que a gente percebe a todo momento. Se vocês observarem, vocês, como diz o meu professor, já estou no tempo pro. Assim. Então, posso finalizar ou posso parar por aqui? Então, a minha pesquisa é exatamente sobre essas questões, para a gente identificar o racismo. De início, eu queria falar sobre os negros, as questões raciais, mas hoje o meu trabalho ele vai estar mais voltado para a questão identitária na Argentina, e aí eu também faço essa análise relacionada aos movimentos negros, e faço essa ponte entre o Brasil e a Argentina. E aqui as referências. Tá bem. Então, na verdade, você vai mais para sociologia, não é? Pro. Certo. Porque eu entendi que teria alguma coisa de língua também. Mas não, Sim. né? É porque a gente tem que ter o vínculo relacionado. A minha pesquisa, ela é relacionada à Argentina. No curso da gente, o curso, ele pede para que a gente tenha um vínculo, de repente, com o espanhol. E aí, meu orientador falou, você está indo mais para o campo da história do que da literatura. Mas eu faço essa análise relacionada à cultura argentina, aos negros em específico. Se o trabalho ainda está em andamento, com certeza há uma forma de você criar aí um elo, né? Fazer aí uma interligação com a linguística, com a língua. Sim. Talvez alguma coisa dentro da área de análise do discurso também. Então, pergunta só se a gente tiver mais um tempinho lá no final, tá bem? Tá certo. Então, parabéns pelo trabalho e vamos para Paula. Estou certa que agora é Paula? Paula Thaís versus Paula Thaís. Isso. Sim. Proposição de atividades formativas na extensão universitária a partir de MOOCs, que são o Massive Online Course, esqueci o outro O. Você vai explicar, não é isso? Isso. O Pro, minha internet está um pouquinho instável, então, se por acaso travar, ou então a minha fala não chegar até vocês, pode chamar a atenção que eu repito, tá bom? Tá bem. Jaqueline vai parar a apresentação? Sim. Tá bom. Vou tentar aqui porque tá difícil hoje também aqui, viu? Tudo bem. Eu vou compartilhar. Tá. Só um instante. Apareceu para vocês? Sim. Desculpa, eu respondendo com o microfone desligado. Tá bom. Ok. Qualquer coisa pode chamar a atenção. Tá em modo apresentação? Tá? Pode seguir em frente. Já iniciei a contagem. Certo. Tá bom. Meu nome é Paula Vécio, eu sou estudante de Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e vou apresentar hoje sobre o MOOCs PALI, Proposição de Atividades Formativas na Extensão Universitária a partir de MOOCs, orientado pela professora Lissandra Souza e Souza. O roteiro dessa apresentação vai ser a apresentação breve do PALI, a apresentação do MOOCs PALI e a apresentação do primeiro curso planejado Letramento Digital. O que é Núcleo PALI? Vou falar rapidamente para vocês o que é. O Núcleo PALI, ele é um programa de extensão da UFES, conhecido como Programa Aprimoramento em Línguas Estrangeiras. Ele proporciona atividades formativas para professores, como cursos de línguas, seminários e oficinas.
E aí vem o MOOCs-PALI. O MOOCs-PALI, na verdade, são cursos online gratuitos para desenvolvimento profissional docente de professores de línguas, cultura. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas o que é MOOCs? Né? MOOCs, eles são cursos online abertos e massivos, que é um tipo de curso aberto oferecido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, acessíveis a qualquer pessoa com acesso à internet. E o MOOCs-PALI, criado por nós, é um projeto que tem como objetivo disponibilizar recursos educacionais abertos para potencializar a formação de professores de língua e cultura, além de construir cursos livres para desenvolvimento profissional docente e material didático para o ensino online de línguas e cultura, focando principalmente no tema de letramentos. Além disso, nós também temos o objetivo de proporcionar materiais que façam a comunidade desenvolver e aperfeiçoar o processo de conhecimento a respeito dos letramentos, nos diversos contextos sociais de forma crítica. O referencial teórico utilizado nesse projeto foi MOOCs, como eu já falei para vocês anteriormente, o conectivismo, que é uma teoria de aprendizado sobre a tecnologia e a internet, como essas duas resultaram em novas oportunidades de aprendizagem e comunicação. A eutagogia, que é uma abordagem educacional em que o estudante é o único responsável pela sua aprendizagem. E, por fim, os REAs, que, segundo a Unesco, são qualquer tipo de ferramenta, material ou técnica de ensino e pesquisa que seja suportado por mídia e esteja sob domínio público. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa ação foi organizada em algumas etapas. Vou falar rapidamente para vocês, que foi encontros com a orientadora, né, para a gente analisar como se organiza os cursos de MOOC disponibilizados em diversas plataformas, levantamentos teóricos e a organização do primeiro curso ofertado, que foi o curso de letramento digital. No desenvolvimento do planejamento desse primeiro curso, chamado Letramento Digital, nós fizemos levantamento de vídeos e artigos por meio de plataformas como o YouTube e o Cielo. Fizemos atividades avaliativas para cada sessão, definimos a ordem dos vídeos e assim por diante. Como eu disse para vocês, alguns dos meios utilizados para obter material para inserir nesse primeiro curso foi o Cielo, que é uma espécie de biblioteca eletrônica, né, científica online. O YouTube, que é uma plataforma de compartilhamento. Oi. Eu vou te interromper um minutinho só. Você está dividindo sua tela? Você está mostrando alguma coisa? Não. Ah, tá bem. Tá. Certo. Não está aparecendo, não? Não, só estava aparecendo sua imagem. Ah, sim. Agora sim. Bem. Agora tá? Sim. Certo. Eu acho que é por causa da internet mesmo, ela está muito instável. Está bem. Tudo bem. Aí, utilizamos também o YouTube, que é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. Além disso, nós usamos o Trello, que, para quem não sabe, é uma ferramenta de colaboração que organiza seus projetos e quadros. O Google Meet, né, que é um meio da gente se reunir online. E, além disso, utilizamos o Moodle da própria universidade, da própria UFS, que é um sistema aberto para a criação de cursos online. Então, o MOOCs vai acontecer por esse Moodle, oferecido pela UFS. Vou falar rapidamente para vocês também como é que a gente organizou, mais ou menos, o curso de letramento digital. Nós dividimos em níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, nós fizemos uma aproximação ao tema, nós trouxemos um vídeo da professora Magda Soares, porque é uma das maiores pesquisadoras e escritoras na área da educação, e ela atua principalmente nos temas de alfabetização, letramento, escrita, ensino, leitura e na formação de professores, né? Nesse primeiro vídeo, ela vai falar sobre letramento, não sobre letramento digital ainda, ela vai trazer o conceito de letramento. E também vai trazer o conceito de alfabetização, porque algumas pessoas acabam confundindo letramento com alfabetização. Então, ela faz essa diferença, ela traz essa diferença. No final, nós trouxemos também um artigo. Por que nós trouxemos um artigo? No MOOCs, o aluno ele vai escolher qual é a melhor maneira que ele vai aprender. Se vai ser assistindo, se vai ser lendo. Então, nós pensamos em trazer, além do vídeo, um material
escrito também. Esse material é um artigo que é sobre a mesma temática do vídeo, ou seja, eles estão relacionados, e o estudante que fazer a inscrição no curso, ele poderá assistir o vídeo e ler o artigo. O segundo vídeo, nesse nível 1, é o vídeo da professora doutora Cielo Colelo. Ela também vai trazer a origem do conceito de letramento e suas respectivas consequências na linguagem. Assim como no primeiro vídeo, nós trouxemos também um artigo para ficar junto com esse segundo vídeo. No final de cada nível, como vocês podem ver, aqui tem atividade de autorregulação. Essa atividade de autorregulação não é sobre o assunto, mas sim é uma atividade para o próprio aluno analisar se ele aprendeu, se ele está conseguindo desenvolver aquele tema, se ele está com alguma dificuldade. Então, não é algo relacionado ao assunto, mas sim ao desenvolvimento daquele aluno e se ele está conseguindo acompanhar aquele curso ali. No nível 2, nós estamos falando sobre o tema, que é o letramento digital. No terceiro vídeo, nós trouxemos duas professoras, que foi a professora doutora Estela Mares Bertoni e a professora doutora Anamélia de Campos. Elas vão dialogar sobre a importância dos professores se adaptarem à nova sociedade tecnológica e desenvolverem novas formas de letramentos, como o letramento digital. E aí a gente traz essa temática para que os professores, para que os estudantes de licenciatura consigam entender qual é a importância do letramento digital hoje em dia. Assim como nos outros vídeos, nós trouxemos também um artigo para complementar o estudo do estudante. No final do nível, como vocês podem ver, nós colocamos outra atividade de autorregulação, para ver se realmente aquele aluno ele está conseguindo acompanhar e para o próprio aluno fazer a análise de si mesmo, né? Será que ele realmente está conseguindo acompanhar aquilo ali? Será que ele tem que repetir aquele nível, assistir o vídeo novamente, ler o artigo novamente? No quarto vídeo, nós trouxemos a professora Rafaela Marques, que é uma professora doutora da UNB. Ela vai falar ela vai trazer uma contextualização da realidade educacional brasileira e vai fazer uma explicação sobre o que é letramento digital. Como nos outros vídeos, nós também trouxemos outro artigo para complementar um vídeo e um artigo. Assim, o aluno, né, que estiver participando do curso, ele vai conseguir diversas formas de conhecimento. No final, nós colocamos a atividade de autorregulação novamente, como eu disse para vocês, que não é relacionado ao assunto, precisamente, mas sim ao desenvolvimento do próprio aluno. E no nível 3, nós trouxemos vídeos da parábola e outros vídeos também da Magda Soares. Esse nível 3, ele, na verdade, não é falando sobre o tema letramento digital, especificamente, mas sim pode ter vídeos que estão relacionados ao tema, mas não especificamente sobre o tema, porque é algo para saber mais, né? É como se fosse algo além. Quando o aluno que se inscreveu no curso termina todas essas etapas, que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3, ele vai fazer uma pequena avaliação. Essa avaliação, ela vai ter os assuntos que aconteceram no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Se por acaso o aluno conseguir acertar as respostas, são respostas simples, tá bom? Não é nada difícil. Se o aluno conseguir acertar, ele vai conseguir ter acesso ao certificado. Mas se ele errar algumas vezes, provavelmente ele vai ter que fazer novamente esse curso. Mas é uma forma que a gente tem de tentar assim, saber, né, se realmente o aluno conseguiu aprender aqueles conceitos básicos sobre o tema que a gente trouxe para o curso. E aqui nós temos as referências que nós utilizamos, que são sobre MOOCs, sobre otagogia, sobre letramento digital e sobre conectivismo. E é isso. O curso ele ainda não foi oferecido no Mundo da UFES, ele já está planejado. Entretanto, a gente ainda está organizando a arquitetura do Moodle mesmo. Brevemente ele será publicado e as pessoas poderão fazer inscrição.
Ok, Paula. Um bom trabalho de divulgação. Paula Thaís. Agora vamos para a nona apresentação de hoje, de Yasmin Ellen Santos Barbosa. Yasmin? O título do trabalho é As possíveis influências da língua galega no léxico soteropolitano. Olha só. Então, com você, ok? Será que a participante não está na sala? Não, Pro, Yasmin não está aqui presente, não. Ah, então... Então, nós passamos para o próximo. Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui. É que tem uma chuva aqui de mensagens de várias fontes aqui também, viu, gente? Então, vamos para a Karina, não é? Karina Rodrigues. Karina está aí? Estou aqui, professora. Ok. Karina vai apresentar Em Briga de Marido e Mulher, Ninguém Mete a Colher, uma análise discursiva. Curiosa, vamos ver. Pronto, agora a gata já resolveu aparecer também. Olha só, Ela não aguenta ver. uma Pera, convidada. filho, depois você volta. Eu vou começar a contar seu tempo aí quando você se preparar, bem? Tá aparecendo aí, Pro? Sim, mas não está em modo de apresentação. Eu posso apresentar assim e eu vou passando? Será que fica ruim? Eu acho que dá para ler. O Depende de pessoal, quanto se alguém de puder texto. responder, assim é ruim? Passa para os próximos para a gente ver o quanto de texto que tem, e aí a gente vê se dá. Aí fica pequenininho. Mas você vai falar também, né? Então, creio que o importante é que a gente ouça. Pronto, tá bom. Então pode ser assim, né? Vamos lá. Filha, por favor. Então, meu nome é Karina, eu sou estudante da Universidade Estadual da Bahia, Campus 6, que fica aqui em Caetité, do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. E essa pesquisa foi intitulada Em Briga de Marido e Mulher, Ninguém Mete a Colher, uma análise discursiva. Essa pesquisa ela tem por objetivo analisar, a partir da noção de fórmula e destacabilidade em análise do discurso, o enunciado que eu considero como uma máxima, na perspectiva da análise do discurso, né, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E também sua influência na perpetuação e legitimação da violência contra as mulheres a partir da omissão de socorro. A justificativa dessa pesquisa se deu a partir da minha vontade de trazer para a academia os problemas mais candentes da nossa sociedade, né, que nos atravessam enquanto povo, de acordo com a nossa realidade, né, nossa realidade de classe, de raça e de gênero. E a violência contra as mulheres é um desses problemas, né? O desenvolvimento da pesquisa foi pautado nos aportes teórico-metodológicos da análise do discurso dita francesa, na qual o objeto de estudo é o discurso. E os procedimentos metodológicos adotados foram os estudos bibliográficos, a definição e leitura do arquivo, seleção, constituição e organização do corpus a ser analisado e a análise discursiva dos dados. O referencial teórico, ele se embasou a partir de Orlandi, de Correia e de Aguiar, no que diz respeito às questões de linguagem e sociedade, que foi o eixo norteador, Meguenot, para a noção de fórmula e destacabilidade, e Safiotti, Lerner e Frederic Engels, para discutir sobre violência contra as mulheres. E aí, no que diz respeito à violência contra as mulheres, o Beto, ele escreve que ninguém sofre uma opressão tão prolongada ao longo da história como as mulheres. E na mesma linha, a gente tem o Frederic Engels, no livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, que diz que a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo masculino. Né? Então, com essas duas análises desses estudiosos, a gente consegue perceber e comprovar que a violência contra as mulheres ela não existe de maneira recente, né? Ela está vindo se estendendo de séculos a séculos.
E mais atual, né, nesse sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, a violência contra as mulheres, ela cumpre um caráter estrutural, né? Aí a gente fala que ela tem um caráter estrutural porque ela estrutura a violência contra as mulheres através do patriarcado, estrutura o sistema dominante que é o capitalismo, né? Assim como o racismo. O capitalismo, ele precisa da violência contra as mulheres, precisa do patriarcado e do racismo para continuar existindo, né? Então, o capitalismo precisa das mulheres violentadas e subjugadas para continuar se exercendo. E é por isso também que essa violência contra as mulheres é um produto da apropriação privada dos nossos corpos dentro desse sistema dominante. Muitas pessoas acham que a violência é só quando acontece alguma agressão física, né? Me bateu, foi uma violência. Só que a Safiotti, no livro Gênero, Patriarcado e Violência, ela desmistifica isso, dizendo que violência não é só quando existe contato físico, né? A violência, ela é a ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, seja ela física, psíquica, sexual ou moral. Mas a violência que a gente trata aqui nessa pesquisa é voltada para a violência doméstica, que é a que acontece no âmbito do lar, né? E também serve para a gente desmistificar que o lar não é, ao contrário do que muitas pessoas perpetuaram, o lar não é esse lugar de segurança das mulheres e das meninas, né? Que a casa é o lugar mais seguro das pessoas. Isso não acontece para as mulheres. E uma pessoa que vai ajudar a gente a refletir sobre isso é a Aronovic, no prefácio do livro A Criação do Patriarcado, onde ela traz um dado muito importante para a gente desmistificar isso, que diz que em 2017, de todas as mulheres assassinadas no planeta, 58% foram mortas por alguém da família. Além disso, 3 bilhões de mulheres vivem em países nos quais o estupro no casamento não é crime. Então, essa falsa ideia de que o lar é um lugar seguro para as mulheres também vai ser desmistificada com essa pesquisa. No que diz respeito aos conceitos da análise do discurso, a gente considera que a expressão, o enunciado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ele acende a fórmula e destacabilidade, né? Porque as fórmulas, de acordo com Miguenot, elas são enunciados curtos, cujo significante e cujo significado são considerados no interior de uma organização pregnante, o que explica que sejam facilmente memoráveis. Então, quando esse enunciado tem essas características, a gente diz que é uma fórmula. De acordo com Miguenot também, esses pequenos enunciados são classificados como enunciados destacados, sendo eles os slogans, provérbios, citações célebres e máximas, que é o caso do nosso enunciado. Então, para Miguenot, as máximas são enunciados que aspiram à destacabilidade, né? Então, se é máxima, automaticamente vai ser destacabilidade, porque elas são asserções generalizantes que enunciam um sentido completo, são curtas, são bem estruturadas, e elas são, assim, de modo a impressionar, a serem facilmente memoráveis e utilizáveis. Isso tudo contempla o nosso enunciado, né? Desde criança que eu escuto as pessoas dizerem que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, está dentro desses dois conceitos, de acordo com Miguenot. Bem rapidinho aqui, para não passar do tempo, mas eu acho importante trazer um pouco da origem histórica da expressão, né? Desse enunciado. Ela surge no século XX, quando ali nos feudos, nos reinados e nas cidades-estados existia uma intervenção em assuntos tidos como particulares nos tempos atuais. E um desses assuntos, na época, eram as brigas familiares. Toda vez que tinha uma briga familiar, os guardiães da moral cristã iam lá e puniam esses homens agressores com uma espécie de faca, né? Só que a partir da consolidação dos vários pequenos reinados em estados, foi proclamada a proteção de toda e qualquer intervenção estatal em assuntos estritamente familiares, como brigas de marido e mulher. Então, naquele momento surge o ditado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a faca, porque era essa forma de intervenção no século XII. O que a gente conhece hoje, né, no lugar de faca, colher, foi para poder atender a rima no português, né? Então, ainda em Engels, ele diz, né, que ele reforça essa explicação histórica, dizendo que o Estado não reconhece a família no direito público. Até hoje, ela só existe para o direito privado. Então, é por isso que as mulheres sofrem violência dos homens em seus lares, sem nenhuma intervenção, né, na maioria das vezes, porque já ficou legitimado que o ambiente privado não deve ter intervenção de nenhum outro homem, de nenhuma outra pessoa.
E aí eu coloquei vários acontecimentos históricos e discursivos no trabalho, no artigo, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou trabalhar só um, se der tempo eu trabalho outro. Aqui a gente teve um acontecimento discursivo, um acontecimento histórico que levou ao acontecimento discursivo, que foi a Michele Gomes, que presenciou uma briga entre dois companheiros num churrasco com mais de 30 pessoas, né? Aí ela relata, houve um churrasco com aproximadamente 30 homens e umas 5 mulheres. Quase no fim da festa, um abusador começa a brigar com a namorada. E o churrasqueiro vai lá e vira para ela e pergunta, é sua amiga? Ele está apertando o pescoço dela. E aí ela vai lá e imediatamente corre, entra no meio, né? E não deixa a mulher ser agredida por este homem. Só que aí, né, ela fala ali que quase 30 homens disseram para ela que ela não poderia intervir porque em briga de marido e mulher não se mete a colher, inclusive o marido dela. Então, o que a gente consegue perceber com isso? Foram mais ou menos 30 homens que legitimaram a violência que aquele outro homem estava fazendo com essa mulher. Então, eles usaram esse discurso, eles tomam esse discurso enquanto justificativa para não intervir, não prestar socorro à vítima. O que também demonstra para a gente o pacto que os homens têm com eles mesmos, né, em relação a determinados assuntos. Olha, se ele está agredindo ela porque ela mereceu, ela fez alguma coisa teve para ele agredir ela. Então, a gente não pode intervir porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É por isso que a Sarfiotti fala, as brasileiras têm razão de sobra para se opor ao machismo reinante em todas as instituições sociais, pois o patriarcado não abrange somente a família, mas atravessa a sociedade como um todo. É por isso que, inclusive, em um churrasco com mais de 30 pessoas, mais de 30 homens, a gente consegue ver ali muito claro uma violência, uma agressão, um cara apertando o pescoço da mulher e legitimando, e todos os outros legitimando isso, dizendo que não pode intervir, porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não vai dar tempo de eu falar outra, mas então eu vou pular para as considerações finais. O que a gente pode constatar com essa pesquisa é que a linguagem ela exerce forte influência na perpetuação dos casos de violência contra as mulheres. A partir dos dados de pesquisa e pelo percurso que foi estabelecido desde a fonte sobre a origem histórica do enunciado, constatamos que ele circula desde o século XII até a atualidade. Nota-se que até os dias de hoje ele é retomado para justificar a omissão de socorro por parte das pessoas, sobretudo os homens, que de uma forma ou de outra poderiam ter interferido para interromper agressões contra as mulheres. Pode-se concluir parcialmente que a expressão em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, por se aproximar das noções de fórmula e destacabilidade, toda vez que é retomada, produz efeitos de sentidos em defesa da continuidade e permanência da violência contra as mulheres, legitimando a omissão de socorro a essas mulheres em situação de violência. E, por fim, enquanto fenômeno social, a língua é sujeita a mudanças. Então, comecemos por trocar a máxima já citada pela em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Obrigada. Nossa, parabéns, parabéns. Essa última frase foi maravilhosa. Eu imagino que a frase original deve ter sido em inglês, porque, como você falou que rima com faca, né? Então, wife, knife. Imagino que era isso. A briga é entre o marido e a esposa, que em inglês é wife, não se mete a knife. Isso, professora. Obrigada. Eu não conhecia em língua inglesa, não. Nunca ouvi a frase em língua inglesa, não. De qualquer forma, parabéns. Agora, eu não consegui marcar o seu tempo, porque por algum motivo aqui eu parei de contar. Aí eu não quis interromper, porque também não tinha certeza. Deixei, porque você disse que já estava terminando. Se eu soubesse, eu tinha metido pau, professora. Mas eu ainda preciso de tempo, porque temos Luana. Luana não estava na lista aí do 1. E ainda temos... Deixa eu ver se temos mais alguém. É isso mesmo, Luana. Luana está aí? Luana, boa tarde ainda, né? Estou te ouvindo baixinho, Luana. Tá melhor? Bem baixinho. Tenta falar aí para a gente ver. Você mesma vai se apresentar e dizer seu título, ok? Mas, Luana, você está usando dois aparelhos? É
porque eu pedi para a Nina compartilhar para mim, que eu não estava conseguindo abrir no meu notebook. O problema é que está havendo um eco. Vou ver se fica tudo bem. Vamos ver. Pode iniciar. Posso? Então, meu nome é Luana Nascimento, eu sou da Universidade do Estado da Bahia, no Campus 6, que é a ITTE, e o tema do meu trabalho é... Eu posso fechar a câmera? Porque acho que fica melhor para me ouvir. Sim, está linda, mas vou fechar a câmera. Está melhor agora para me ouvir? O tema do meu trabalho é um estudo de polêmica discursiva de um presidente e a militância antirracista no Instagram. E o meu trabalho ele se justifica porque o racismo ele fornece sentido à lógica, à tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violências que moldam a vida na sociedade contemporânea. E como objetivo do meu trabalho é analisar o embate entre o discurso do presidente da República e a realidade mostrada nas páginas do Instagram, que noticiam e discutem sobre o racismo. E o meu problema de pesquisa ele se dá porque quando você analisa os dados do IBGE, você percebe que os negros eles são os mais afetados na área da educação, saúde, trabalho, violência e política. Mas mesmo assim, ainda há dizeres que afirmam que não existe racismo no Brasil. E então tenho como questionamento esse discurso de negação da existência do racismo, dito pelo presidente e seu vice, corresponde com as práticas sociais e discursivas do país. A minha metodologia ela é pautada em método bibliográfico, embasado em leituras teóricas, e na análise discursiva a partir da constituição do corpus no Instagram e a interpretação delas. Pode passar, por favor, Nina? Bom, a campanha eleitoral, como todo mundo sabe, é quando os candidatos eles se apresentam para a população em busca de votos. E em 2018 teve um diferencial, que foi quando o presidente, na época candidato, Jair Messias Bolsonaro, ele utilizou suas redes sociais como meio de veicular o seu discurso. Como o Magno diz, que o discurso é um recurso de persuasão e formador de posturas e opiniões. Então, ao criar um vínculo com seus futuros eleitores, através dos meios sociais, foi um ponto nodal para a campanha do atual presidente. E mesmo depois de eleito, ele ainda continua a usar as suas redes sociais para fazer manifestações do seu discurso. Pode passar, por favor, Nina? E o meu trabalho, ele trata sobre o discurso polêmico, que é uma das coisas que o presidente mais faz durante o seu discurso nos meios sociais, que sempre tem alguma polêmica envolvida. E eu trouxe para falar sobre uma polêmica, um Twitter polêmico que ele fez no dia 20 de novembro de 2020, que foi em meio às comoções do movimento Vidas Negras Importas e em meio também a comoções da morte de João Alberto no supermercado Carrefour. Que o presidente ele definiu o racismo como uma prática de conflito, ódio e divisão entre raças, e no dia seguinte, para corroborar o discurso feito pelo Twitter feito pelo presidente, seu vice, Hamilton Mourão, deu uma entrevista falando que no Brasil não existe racismo, que isso é uma prática que tentaram importar de outro país para o Brasil. E Magnal, ele afirma que a tática do polemicista é fazer declarações públicas, pois assim ele consegue atrair a cumplicidade do público e também desqualificar seu adversário. E quando a gente fala sobre o discurso polêmico, Dascal, ele fala que o discurso polêmico ele está estritamente ligado às configurações socio-históricas e ao conflito, e que, como o seu embate se dá por questões ideológicas, ele também está associado à controvérsia, que é o que aconteceu quando o presidente ele fez essa declaração no seu Twitter, que por mais que houvesse pessoas concordando com o que ele falou, falando que perante Deus somos todos iguais, que na veia das pessoas corre vários tipos de sangue misturado com diversas raças, e entre outras coisas, também houve pessoas discordando. E no meio social, teve a discordância principalmente em páginas do Instagram, de militâncias antirracistas, e uma dessas páginas que eu trouxe para tratar sobre... Você pode mudar, por favor, Nina? Eu trouxe 2 posts de uma dessas páginas que eu vou falar, que é sobre... O nome da página é Falando de Racismo, onde ele trata sobre questões de reeducação racial.
E nesses 2 posts, ele trata, no primeiro, o mito da democracia racial. Ele desconstrói os discursos de que o Brasil é um país democrático, que brancos e negros são semelhantes, parte dos mesmos pontos, convive tendo as mesmas oportunidades que são iguais devido à miscigenação. E no outro, Conheça os Tipos de Racismo, ele fala sobre algumas variedades de racismo, dentre eles o racismo estrutural, que é quando a sociedade é estruturada com base na discriminação, que privilegia algumas raças em detrimento de outras, e o institucional, que é quando a prática se manifesta por órgãos públicos ou privados. Pode passar também, por favor, Nina. E para análise de caso, eu trouxe 2 posts de uma outra página, a página Notícia Preta, que traz notícias diariamente relacionadas às pessoas negras e pretas. E que, frequentemente, há notícias sobre esses 2 tipos de racismo, o institucional e estrutural. Como o caso que ocorreu com o instrutor de surf, Matheus Ribeiro, que no dia 12 de outubro, Dia dos Namorados, estava com a sua bicicleta elétrica, aguardando o seu namorado sair do shopping, quando foi abordado por um casal, Tomás Oliveira e Marina Ribeiro, que chegaram acusando de ter pegado a bicicleta da moça, e mesmo ele tentando explicar, mostrar foto, e que a bicicleta era dele, o jovem casal, eles só foram acreditar, e só foi constatado de fato que a bicicleta pertencia ao rapaz, quando, sem autorização do Matheus, eles tentaram abrir o cadeado da bicicleta, quando assim ficou evidente que aquela bicicleta não pertencia à moça. E dias depois, a ver a averiguação da polícia, eles encontraram um vídeo da câmera de segurança onde viram que quem havia cometido esse delito tinha sido um jovem branco de classe média do Rio, Igor Martins, que já tinha apreendido, que já tinha 28 anotações criminais e 14 por furto de bicicleta. Mas quando foi levado esse caso para a magistério, ela não aceitou o pedido de prisão preventiva, por falar que não havia indício suficiente de autoria ou suporte probatório para segurar a conversão da prisão. Mais dias depois, a bicicleta do jovem Matheus Ribeiro, que foi acusado do roubo pelo casal, ele teve a sua bicicleta apreendida pela polícia do 14º Departamento de Polícia para averiguação. Já no dia 28 de maio, o ciclista Ferreira, que possui um canal no YouTube, onde ele faz manobras com bicicletas, ele foi abordado violentamente por policiais, e no vídeo que ele gravou e postou nas redes sociais, dá para perceber que no momento da abordagem, o policial ele já chega questionando de quem era a bicicleta, além de apontar a arma para o jovem. Um dos promotores do caso informou que os policiais alegaram que seguiram os procedimentos legais de padrão da corporação e que, aparentemente, o jovem oferecia risco pela movimentação de suas mãos. O PM do caso teve a sua arma recolhida e foi afastado, pois, segundo foi contestado pelos promotores, ele infringiu o artigo 22 do Código Penal Militar. E mesmo após o policial tendo sido afastado, o jovem continuou a sofrer perseguições de outros policiais, até que no dia 2 de julho de 2021, ele noticiou ao site Notícia Preta que abandonou o emprego, saiu de casa e mudou de cidade com medo de que algo pior poderia acontecer com ele. Pode passar, por favor, Nina. As minhas considerações finais, que sendo presidente da República, mesmo ele sendo quem é, a autoridade máxima do executivo, seu discurso tem um grande peso perante a sociedade. Então, partindo do pressuposto de que palavras desencadeiam as ações, e considerando o aspecto ideológico do discurso político, quando então presidentes Jair Messias Bolsonaro e seu vice declaram a não existência do racismo, eles justificam e invisibilizam um preconceito que se fundamenta em estereotipos, corroborando com o racismo institucional e estrutural, aumentando ainda mais a desigualdade racial. Passa por favor, Nina. E as minhas referências, obrigada. Quanto tema de grande importância, não é? Então, tivemos aí Luana falando sobre preconceito, na verdade, ela falou sobre um leque de problemas sociais atuais, né? Com essa distopia. Encontrando eco aí em várias outras das apresentações. Eu tenho que parabenizar a todos. Quero saber se houve alguém que não apresentou. Eu segui, né, a lista aqui, mas tivemos alguns problemas de... alguns apresentadores entraram
se cadastraram para a sala 1, outros para 3, eu acho que a confusão ficou entre a 1 e a 3, se não me engano. Então, todos contemplados? Quero saber se ainda temos aqui 10... Não temos 10 minutinhos. Porém, as demais atividades da Semana de Letras só vão iniciar às 16h30. Claro que vamos precisar de um tempinho ali. Então, desculpe a contagem do tempo. Então, eu acho que ainda dá uns 10 minutinhos aqui para vocês tratarem primeiro da questão da palavra-chave, que vocês vão ver aí no chat. Nossa monitora vai colocar aqui, não é Lani, não, meu Deus do céu, já esqueci o nome dela de novo. Seu nome não é fácil, viu? E você botou o apelido? Tailine. Vou colocar a palavra-chave, lembrando que as pessoas têm até as 16h30 para poder fazer o cadastro. Ok, gente? Só até 16h30. É preciso que vocês façam o cadastro. Ela vai colocar aí o link, porque se não fizer o cadastro, não vai ter a presença registrada, para que vocês ganhem o certificado como tendo apresentado realmente o trabalho, né? Então, só muito rapidamente, eu gostaria de parabenizar a todos, a todas vocês. Eu ficaria muito feliz de poder também contribuir na medida do possível. Eu gosto muito de trabalhar com pragmática. E a segunda aluna que trabalhou, Emanuele, né, que vai focar em léxico, eu creio que seria bem interessante que você adentrasse, além da semântica, adentrasse em pragmática, porque pragmática tem a ver com a intenção do falante, né? Então, vai ampliar aí a sua zona de visão, se for adentrar em... Eu creio que você vai trabalhar com análise do discurso. Deixe-me ver quem mais de apresentação. A aluna que trabalhou com português na matemática, achei o trabalho muito interessante, só achei que o título, quando ela traz, assim, a importância de se discutir, poderia ser, talvez, né, talvez você pudesse repensar aí, para que ficasse com mais força, para que ganhasse mais força, em vez de ficar só a importância de se discutir o ensino do português, né? Porque eu creio que a questão é uma inserção mesmo, ou um aprofundamento no ensino da língua portuguesa, não é isso? Não tenho certeza. Deixe-me ver o que mais. Gente, foram trabalhos muito interessantes. Essa coisa do TDAH, minha irmã trabalha no CAP de Feira de Santana, então trabalha com crianças que têm esses problemas também. Então, todos anotaram aí, viram aí que ela botou no chat? Não, ainda não apareceu, né? Você pode dar um feedback aí? A palavra ainda não apareceu, né? O link ainda não apareceu. Pô. Alô, 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 alô? Você dá um feedback para a gente aí? Ainda não apareceu. Mas pode ser só falada. Eu estou sem a palavra-chave aqui, então deixa eu ver se eu tenho alguma observação aqui. Apareceu agora, pronto. Apareceu? Pronto, internet. A palavra-chave é comunicação, tudo bem. O link para a presença está colocado aí. Então, aconselho que vocês copiem logo e já deixem aí no seu computador. Então, agora eu desejo a todos, gente, sinceramente, não me soa muito natural esse todos, não. Me preocupa que outras palavras não sejam trocadas também, então... Enfim, uma boa semana de letras, para quem ainda vai assistir às apresentações de hoje, e boa sorte nos trabalhos, parabéns mais uma vez. Obrigada, professora Vera. Tchau. Alguma dúvida? Não.
Ô, Pro, eu gostaria de perguntar se o meu slide passou. Sim, sim. Ah, ele estava passando? Eu fiquei com Tava. receio, porque eu vi uma mensagem aqui perguntando se que não estava. Mas foi no início, e aí eu intervi, né? Eu intervim, eu Ah, queria sim. te dizer. Uhum. Obrigada, viu, Pro? Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, parabéns. Parabéns a todos. Camila, agradecendo minha contribuição. Por nada, querida. Boa tarde. Tchau, Pro, boa tarde. Bye, 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 bye.